Olá, eu sou Giovanni, aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ. A minha fala para o segundo encontro científico da Régua é sobre o projeto de mestrado que eu venho desenvolvendo nessa unidade de conservação, cujo estudo é intitulado Concentração do néctar e beija-flores visitantes florais. Territorialismo influencia visitantes predominantes? Bom, esse estudo então tem como base a linha de pesquisa polinização, mais especificamente polinização por beija-flores, que, assim como outros grupos de animais, desempenham um serviço ecossistêmico importante para a manutenção da biodiversidade, mas que chama a atenção pelo fato de que os beija-flores estão presentes exclusivamente nas regiões neotropicais, diferente de outros grupos, como as abelhas, por exemplo. E existe uma estimativa de que 15% das espécies de plantas nas comunidades tropicais sejam influenciadas, polinizadas pelos beija-flores. Isso faz com que eles sejam considerados os principais grupos de vertebrados polinizadores nas regiões tropicais. Em termos de diversidade, né, de riqueza de espécies, a família Trochilidae, que é a classificação taxonômica desse grupo, ela conta hoje no Brasil com aproximadamente 90 espécies, segundo a última atualização do CBRO, que é o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Dessas 90, cerca de 23 já foram catalogadas para a régua, então é um grupo legal de se observar, de se estudar, né? E assim como existem muitas diferenças morfológicas, morfométricas, variações de coloração entre as espécies de beija-flores, existem também as diferenças comportamentais, né? Nós podemos observar, por exemplo, o comportamento de forrajamento territorialista e não territorialista. O comportamento de forrajamento seria o comportamento de visita das espécies às flores, né, com o objetivo de se alimentar. Então, por exemplo, aqui nós temos duas espécies, que são as espécies alvo desse estudo, Talurania glaucopis, conhecido popularmente como beija-flor de fronte violeta, e Ranfodoneves, conhecido comumente como beija-flor rajado. São espécies que, além das diferenças morfológicas, né, morfométricas, do tamanho do bico, aqui não dá para visualizar muito bem, porque o animal está visitando a flor, mas essas espécies elas possuem diferenças no bico. Essa daqui tem um bico um pouco mais curto, enquanto o beija-flor rajado tem um bico mais longo. A fêmea tem um bico um pouco mais curvo. Eles apresentam também diferenças no comportamento de visitas. Talurania glaucopis é uma espécie que tende a ser territorialista, então tende a defender manchas, aglomerados de flores, né, que são atrativas à espécie, enquanto que o Ranfodoneves é um beija-flor não territorialista, que nós conhecemos na literatura também como um beija-flor que forrageia por linha de captura, né? E essas diferenças morfométricas e essas diferenças físicas e também essas diferenças comportamentais podem impactar na dinâmica de interação dessas espécies com as plantas, como foi o caso de um estudo que foi feito previamente na régua, contando com a observação dessas duas espécies em visita às flores de Heliconis patrocircinato, uma planta presente também nessa unidade de conservação, né? Então, foi observado previamente que essas espécies elas podem variar na sua frequência de visita ao longo do dia e que isso pode estar correlacionado com a qualidade do recurso que é oferecido pela planta. Então, aqui algumas fotos para ilustrar a planta em questão, né, que seria um pequeno aglomerado de flores, né, de fluorescência, mas esses aglomerados podem ser maiores também, é o que nós chamamos de manchas, né, de recurso. Que seria a flor aberta, né, que tem a tese diurna, então ela abre logo ao amanhecer e cai antes do anoitecer, de se encerrar o dia, então ela possui característica ornitófila, que são essas características compatíveis com a morfologia do bico do animal, né, possui cor, cores que são atrativas às espécies, né, como o vermelho, cores mais fortes, aqui no caso da inflorescência, e que seria um ambiente propício ao desenvolvimento, à propagação da espécie de planta, que é um ambiente um pouco mais alagado, aqui é a mata ciliar, né? Então, a relação entre essas espécies de beija-flores e essa planta foi observada previamente, e a partir dessas observações começou-se a suspeitar de que a qualidade do recurso poderia influenciar no forrajamento dessas duas espécies, que elas poderiam alterar sua dinâmica de visita às flores em função de um fator que até então não tinha sido testado,
apesar de terem sido feitas observações, essa ideia não tinha sido testada experimentalmente. Então, a partir daí, nós pensamos, né, em realizar esse estudo com o objetivo de investigar se o comportamento de visita dessas duas espécies, as flores Heliconis patrocircinata, poderia ser influenciado pela qualidade do néctar em termos de concentração de açúcares. Então, para isso, nós selecionamos algumas flores para poder fazer a manipulação experimental da concentração desse néctar, né, utilizando néctar artificial, sacarose mesmo. Então, o primeiro passo foi isolar essas flores para que elas não fossem visitadas por outros grupos de animais, não fossem os beija-flores. Quando elas fossem abertas, né, expostas aos beija-flores, que são os grupos, né, de interesse, elas seriam manipuladas com néctar mais concentrado ou mais diluído em termos de concentração de sacarose em diferentes horários do dia para testar, né, se a qualidade do recurso ele pode estar influenciando no período de forrajamento dessas duas espécies. Bom, então após essas espécies elas terem sido observadas, né, elas terem sido expostas aos beija-flores, essas plantas terem sido expostas aos beija-flores, elas foram monitoradas através de filmadores digitais e a partir de então foram registradas as visitas, as espécies visitantes, os horários, né, a frequência de visitas, para tentar entender se existe essa relação na qualidade do néctar com o período de forjamento das duas espécies. Então, os resultados estão sendo analisados e o que a gente espera é que haja uma relação da qualidade do recurso com o comportamento territorial, né, como foi previamente observado. Então, nos horários onde o néctar ele pode estar mais concentrado, nós esperamos que haja uma maior intensidade de visitas com o beija-flor Talorana glaucopis por conta do seu comportamento territorialista, né, que já é bem conhecido na literatura por defender o recurso, enquanto que nas flores em que foram feitas as manipulações para um néctar menos concentrado, com uma qualidade mais baixa, haja uma predominância de Ronfodoneves, que por sua vez forrageia com comportamento não territorial, né? Então, é provável que o comportamento territorialista sobressaia o comportamento não territorialista em função da qualidade do recurso ofertado. Bom, caso a hipótese seja corroborada, isso pode indicar uma possível dominância de espécies territorialistas sobre espécies não territorialistas, influenciada pela qualidade do recurso floral ofertado pela planta. E o estudo da partilha de recursos entre as espécies pode fornecer conhecimento e informações relevantes sobre a hierarquia de dominância entre as espécies envolvidas, que por sua vez pode influenciar na reprodução das plantas. Então, eu agradeço ao Projeto Guapiaçu pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho, à Régua por todo o apoio, logística, alojamento. Agradeço à equipe do Laboratório de Ecologia de Aves, que é o laboratório que eu faço parte, onde desenvolvo minha pesquisa, ao Departamento de Ecologia da UERJ e aos órgãos de fomento. Então, muito obrigado.